você busca um canal que fale tudo sobre mente, corpo e alma e tenha um conteúdo de alto valor, você encontrou! Hoje você vai entender tudo sobre healing energético, limpeza energética e processo de autoconhecimento. Inscreva-se para não perder esses conteúdos que vão transformar a sua vida. Deixe o seu like e comentário sobre o que você achou desse vídeo. Rola a vinheta! Shalom, pessoal! Estamos com a Rafa Tempel, ou Refa, como ela gosta de ser chamada. Ela é terapeuta de healing judaico, cura energética pelas mãos, radiantista aprofundada, cristais e atualmente está finalizando a faculdade de medicina chinesa. Também é facilitadora de meditações guiadas. Além da profissão de terapeuta, Rafaela também é professora de judaísmo, Hassidut e espiritualidade judaica. Oi, Rafa, muito obrigada por me receber aqui. Oi, Rê, bem-vinda. Explique um pouco sobre o conceito de healing e como você decidiu começar a ajudar as pessoas deste modo. Então, healing, a cura energética, que existe no Brasil, eu sempre fui muito atraída por esse mundo assim, de energia. Então, eu gostava muito de meditações, por exemplo, no parque, yoga. Aí, quando eu cheguei em Israel, eu descobri que todo esse mundo energético existe dentro do judaísmo e você pode desenvolver. Então, quando eu quis estudar isso, é porque eu tinha uma atração muito grande e eu nem estava pensando profissionalmente, eu tinha acabado de chegar em Israel, assim, e eu tava pensando que era uma coisa que eu amava e eu queria fazer. Aí depois, hoje em dia, isso é minha profissão. E foi uma coisa que, assim, eu amei toda essa experiência. Rafa, como identificar se preciso passar por um processo de alinhamento energético? Depende muito do momento que a pessoa ela tá na vida dela. Tem muitas vezes que a gente encontra, né, os insights do que a gente está precisando trabalhar e consegue estar nesse caminho de ter um momento de introspecção, de evoluir sem precisar de uma mãozinha. Acredito que todo mundo, né, como a gente, é um trabalho também do subconsciente, o subconsciente ocupa 95% da nossa mente e 5% da consciência, sempre vai ter o que trabalhar no healing. Mas tem gente que está sentindo uma necessidade maior, como por exemplo, não está conseguindo fazer o que fazia antes, não estou conseguindo dormir, estou repetindo um padrão de relacionamento que não é legal. Não me sinto confiante para fazer, sei lá, para usar o meu dom no mundo, para me expressar. Então, sempre que tem assim algum bloqueio, pode ser emocional como físico, algum sintoma físico, que, por exemplo, a pessoa foi no médico e não está passando, e mesmo que fez tratamento não está passando, é uma indicação que o healing está realmente assim necessário na vida dessa pessoa nesse momento. Rafa, como o healing pode realizar mudança na vida de uma pessoa? Eu uso ele combinado com a radiestesia. Então, antes da sessão de healing, a gente faz toda uma análise das crenças negativas do subconsciente da pessoa, quais são as emoções estagnadas, quais são as memórias traumáticas. Então, quando foi a primeira experiência traumática do sentimento, por exemplo, de desespero? Isso está dando gatilho, assim, até o dia de hoje. Então, a gente vai limpando essas memórias, vai identificando o que a pessoa precisa limpar e o que ela precisa fortalecer. E aí entra o processo de healing depois dessa análise, onde eu tiro as estagnações que estão no corpo. Então eu verifiquei, por exemplo, o sentimento de desespero, de tristeza, não sei, de baixa autoestima ou de medo. Então a gente vai, eu sei aonde no corpo, né, porque eu analisei a pessoa, eu sei onde no corpo tem essas memórias, essa energia estagnada, e aí eu me transformo num kli de Hashem, né, num recipiente de Hashem, para ir limpando essa energia, divino, para ir limpando essa energia e trazendo esse fluxo, né, que a luz de Hashem é a luz infinita. Então é muito além dos sentimentos, das coisas que a gente quer fortalecer na pessoa, essa luz traz esse alívio. E aí eu vejo, por exemplo, de mudança que você perguntou na vida das pessoas, gente que não estava conseguindo emagrecer, que emagreceu muito. Pode ter muitas coisas, né? Muitos sentimentos, um sentimento, sei lá, de tristeza, sofrimento, então a pessoa não tem aquela força, né? Aquela vitalidade de começar, né? Um processo de autocuidado. Ou tem emoções que estão estagnadas no estômago, então reflete na digestão. Então eu vou identificar o que está impedindo e a gente vai fortalecer isso. Como a parte da radiestesia,
que é identificar as crenças, assim, trazer elas para a consciência. Então a pessoa consciente, né, dessas emoções consegue trabalhar ela, e eu vejo qual a melhor maneira para liberar, através do tapping, através de afirmações, através do healing e adesivos de acupuntura. Ó, tô aqui na minha mão, tá cheio de adesivinhos. Os pontos, eles têm uma função muito importante também na parte física da pessoa. Por exemplo, se a pessoa quer acelerar o metabolismo, normalmente a pessoa tinha, sei lá, uma compulsão ou estava mais ansiosa. Que era mais de manhã, por exemplo. E então a gente vai dar Exercício. um exercício específico. E aí tem vários que eu faço também. Sim. Quais são os meridianos da medicina chinesa e como você trabalha com eles durante a sua sessão? Então, a gente tem 12 meridianos pela medicina chinesa. Eu vou ler aqui que é mais fácil. Os rins, a bexiga, pulmão, intestino grosso, fígado, vesícula biliar, o baço, estômago, coração, intestino delgado, o pericárdio e o triplo aquecedor. Todos eles, os meridianos são canais energéticos, né, do corpo humano. Então cada órgão tem o seu masmur, como eu falo, o seu caminho no corpo. Então, um exemplo, o meridiano do coração, ele passa por aqui. Como você sabe que você precisa tratar esse meridiano, por exemplo, específico do coração? Eu identifico com a radiestesia, com o pendô. Na medicina chinesa a gente também aprende a identificar isso pelo pulso ou pela língua da pessoa. Eu gosto muito do pêndulo, que é uma coisa energética que me traz essa resposta muito medoieca, como eu falo medoieca? Exato. Muito exata, sim. E aí, eu identificando o que a gente precisa trabalhar para chegar na raiz do problema, a gente começa a análise. Como identificar emoções estagnadas nos meridianos e nos centros energéticos? Se você tem algum problema físico que não está encontrando um equilíbrio, por exemplo, uma infecção urinária de repetição, a pessoa tomou antibiótico, isso daí está voltando pela medicina chinesa, a gente tem um outro meio de trabalhar isso. E eu, com a parte energética, identifico qual é a emoção que está trazendo esse desequilíbrio no corpo para a pessoa estar tendo esse sintoma. Ou insônia, qualquer parte física ou emocional que não está direito, mostra um equilíbrio de alguma coisa. O Yin Yang, pela medicina chinesa, é um conceito que fala muito sobre os sintomas físicos e as emoções. Então, se a pessoa está muito agitada, não está conseguindo dormir, então ela está com um excesso de Yang. Yang é o movimento, é não conseguir parar. E o Yin, a força feminina, é mais intuição, calma. Então, a gente vai equilibrando a pessoa através do Yin e Yang. Como a meditação guiada pode ajudar no processo de equilíbrio? A meditação guiada que eu faço com cada paciente é muito personalizada. Então eu vou identificar qual é a emoção essa pessoa está precisando e eu busco uma memória positiva em relação a essa emoção, conversando com a pessoa. Digamos que você ressignifica essa memória. Eu acendo ela de novo. Então a pessoa passou, ela tem memórias boas, só que o que está dando gatilho na vida dela é a memória ruim, o contrário do que a gente está querendo chegar. Então, por exemplo, o contrário do desespero é a calma e a esperança, não sei, então me deu para dar uma meditação, sei lá, de calma, ou que a pessoa estava se sentindo super bem com ela mesma, então a gente faz essa pessoa voltar nesse momento, reviver isso, e realmente, tipo, ela acendeu essa memória dentro dela, positiva. Igual a gente guarda as negativas, a gente também tem as positivas que podem dar muita força pra gente. Na sua opinião, como as afirmações positivas atuam na realidade do indivíduo? Pode vir de um trabalho interior, que a pessoa realmente achou algo que se comunica com ela e vai fazer com a intenção. Ela vai parar tudo, não vai ser no celular e vai fazer essas afirmações. O que eu identifico é o que ela tá, a crença negativa antes. E aí eu dou afirmações positivas contrárias a esse negativo. Então é bem personalizado para cada pessoa a afirmação. O que é a ventosa e quando a ventosa terapia é indicada? As ventosas são uns copinhos de sucção que você coloca nas costas da pessoa, pode ser também na barriga, e com um olhinho, e ele puxa, né, faz um vácuo na pele e puxa bastante. Nas articulações, desinchar. Tem gente que usa para tratamento estético, para celulite, ou para ajudar na digestão, a gente faz na barriga, assim, circulando. Então, depende, assim, de cada caso, mas é uma delícia, assim. Faz as ventosas,
libera todas as costas. O que é radiestésia e como é uma sessão de radiestésia? A radiestesia é o uso do pêndulo. Tem gente que usa pelo músculo e tem aquele fiozinho que tem uma pedrinha na ponta. Eu acessando o subconsciente do meu paciente, o corpo, né, a mente do meu paciente, eu identifico, eu chego, né, em questões mal resolvidas. Por exemplo, eu vejo quais são os meridianos que precisam ser trabalhados, quais são as crenças negativas. Então a radiestesia me ajuda a analisar essa pessoa. Como não ser afetado pela energia de uma pessoa que necessita de limpeza energética? Dê exemplos de sua experiência. Eu penso muito que a pessoa ela tem que estar forte com ela mesma, né? Quando a pessoa ela tá forte com ela mesma, o limite ele é muito claro. Se a pessoa ela tá firme com ela mesma, né? A firmeza é ao contrário, por exemplo, da vulnerabilidade, da pessoa que ela não tá segura, digamos assim. Então ela não vai deixar essa pessoa afetar a energia dela. Mas em momentos de mais vulnerabilidade, a pessoa ela tá mais aberta e mais exposta para os outros. O que eu sempre acredito é o fortalecimento, né, da pessoa se cuidar, saber do valor dela e também saber colocar limite, que aí o limite quando ele vem de dentro, da firmeza da pessoa, é o melhor. Quais são algumas técnicas para gerenciar emoções difíceis, como raiva, ansiosidade e tristeza? Muito da respiração, né? As pessoas muitas vezes não estão conscientes da respiração. Então, uma respiração aprofundada conecta a pessoa com ela mesma, até pelo judaísmo, Neshama, alma, vem da palavra Neshima, respiração. Então, pausas para respirar mais profundamente. E a base, o que é a base? Tá comendo direito? Né? Porque a pessoa que não tá comendo, o sistema nervoso fica meio doido e também fica mais ansioso. Então, comer direito, beber bastante água, respirar profundamente, ginástica e a parte espiritual, porque às vezes a pessoa tá fazendo tudo isso e ainda tá sentindo, né? Tá esquecendo a parte espiritual. Uma angústia. Então, tudo assim, escutar, né, o que a pessoa tá vendo, né, o que a pessoa tá escutando, sempre vai influenciar no estado de humor dela. Então, buscar escutar, né, coisas boas, uma boa aula, tipo... alimentar seu cérebro com coisas positivas, digamos assim. Sim, escolher qual vai ser o foco, sabe? Quais são algumas estratégias para gerenciar o estresse de maneira saudável? O pensamento, o Rebbe Nachman fala assim, que não existem dois ao mesmo tempo. Então, tentar desviar o pensamento negativo por algo positivo, ou simplesmente desviar. Então, a pessoa ela tem que tentar ter essa consciência. Existe o estresse, existe o problema e o que eu vou fazer, o que eu posso fazer por mim que vai me ajudar. E a pessoa, muitas vezes, se ela parar para pensar nisso, ela vai ter uma resposta. Nossa, eu vou tomar um banho bem quente e vou escrever o que eu adoro. Perfeito. Eu adoro isso que você falou sobre escrever. Não, a escrita, ela também é um desabafo, né? Às vezes a pessoa, ela guarda um monte de coisa e através da escrita vem essa, né? A pessoa tira de si, então se sente menos carregado. De sair do modo automático, né? Eu vou pensar, eu vou agradecer, então o meu foco vai nisso, né? E eu também tive um momento de pausa, um momento de reflexão, de calma, de conexão também, assim, com você mesmo, com a Hashem. Isso vai trazer a pessoa consciência para o dia seguinte. Explica a relação entre alinhamento energético e autoconhecimento. O alinhamento energético, como traz, né, o fluxo da luz de Hashem, a gente tem essa faísca divina dentro da gente que tem o seu silêncio, tem a sua calma, tem o seu potencial. E o healing traz essa conexão da pessoa com ela mesma, com o potencial dela, com o centro dela. Então ela passa a ter muito mais insights do que ela quer, do que ela gosta, muito mais segurança, né? Dela mesma, do brilho dela. E é uma limpeza mesmo, né? De padrões antigos, do subconsciente. Agora vem algumas perguntas dos nossos seguidores. Como atrair coisas boas? Existe um método? Atrair coisas boas. Olha, eu acredito que existem vários métodos. O primeiro é a pessoa, né, decidir que ela quer uma mudança. Existe uma coisa que o Rebbe Nachman fala bastante de você à noite pensar no que você quer. Então, por exemplo, a pessoa quer, sei lá, morar numa casa com um jardim. A pessoa então imagina isso. E essa mentalização pode trazer realmente essa coisa, ela é tão forte, esse desejo, assim, pode realmente trazer essa manifestação. E claro, se você quer atrair coisas boas na sua vida, você tem que
se esforçar para fazer coisas boas que vão gerar essa energia no mundo. Então pode ser salmos, caridade, uma boa ação, como também escolher o conteúdo que eu estou assistindo. Como nos afastar de pessoas com energia negativa da inveja? Pelo judaísmo, a inveja é uma coisa que existe, essa força existe do mal olhado. Mas, se eu foco no mal olhado, se eu ponho uma crença forte nisso, eu atraio o mal olhado. E se você pensa em se fortalecer na sua conexão e com você mesma, essa força ela não vai te afetar. Então eu acho que o foco é muito em como eu vou me fortalecer. Você pode, por exemplo, eu vou beijar, mezuzá, eu tenho o Teilim 1, 2, 3 e 4, é para proteção, e pensar que pronto, não pensar no mal olhado. Em relação a pessoas negativas, eu acho que quanto mais a gente se fortalece, mais ciclos se fecham. Mais barreiras estabelecemos. Sim, ou por exemplo, uma amizade passa a não fazer sentido. Uma limpeza vai acontecendo, assim, energeticamente isso vai acontecendo. Como energizar nossa casa? Como energizar nossa casa? Pelo judaísmo também a parede, ela absorve a santidade, ter uma mezuzá na porta. Já me falaram que tem que fazer tefilim dentro de casa. A reza, tudo que você escutar música boa, tipo, né, música que fortalece, tudo que você tiver trazendo que tem santidade, que é bom, vai trazer essa purificação. O judaísmo não acredita naquelas ervinhas que você queima, isso era coisa do Beit HaMikdash. Na época do templo, isso realmente purificava o lugar. Mas hoje em dia eu acho que é muito da mezuzá e de colocar coisas boas na sua casa, uma rezinha, um pergaminho. Eu lembro que quando eu era pequena tinha uma rezinha no meu quarto, que era o Amalah HaGoeloki. E uma vez minha mãe tirou, não sei porquê, e daí, me fez falta. Eu falei, mãe, cadê? Por que você tirou? Então você vê como isso te traz, né, essa conexão, essa segurança. Muito obrigada, Rafa. Imagina.